Meus irmãos, senhoras e senhores, amigos, como pregador do Evangelho, eu me sinto no dever, na responsabilidade, na obrigação de não ser o tipo de pregador que tenho diante de mim uma harpa com muitas cordas e só toco uma delas. Eu gosto de considerar a Bíblia como um todo, eu tenho prazer de explorar a Bíblia Sagrada em todos os livros, tenho gratidão a Deus por Ele nos ter concedido esta disposição, esse sentimento de não ficarmos pregadores no sentido de só ter um prego para bater o martelo. E alguém disse que quando uma pessoa só tem na mão um martelo, costuma considerar tudo como se fosse um prego. Como não temos, ao trabalhar na obra de Deus, só um martelo à mão, nós nos sentimos, como disse Paulo em Atos dos Apóstolos capítulo 20, ele fazendo uma despedida e um discurso aos presbíteros da igreja de Éfeso, lá na Ásia Menor, ele disse: eu nunca vos deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Nós temos então procurado, pela graça de Deus, dar a cada parte das Sagradas Escrituras a justa consideração que elas merecem. E deste púlpito nós temos ministrado doutrinas, preceitos, provérbios, profecias, promessas, acreditando que o caleidoscópio da verdade é muito amplo e que cada aspecto da revelação divina é muito importante e deve ser considerado. Nesta exploração das Escrituras Sagradas, nós temos fugido do perigo de considerar a Bíblia dentro de uma visão unilateral, numa única perspectiva, olhando só um foco. Porque considerar a Bíblia como um todo significa mais ou menos a percepção que se tem de um corpo. Eu preciso observar que um corpo tem muitos membros. Eu preciso ver que tem olhos e nariz e boca e mão. E considerar a verdade bíblica deve ser alguma coisa relacionada a isso também. A não termos uma visão particular de um único ponto das Escrituras, mas considerarmos o todo do desígnio e da revelação de Deus. Se nós fizermos isso, nós vamos fugir do erro. Que erro? De não pintarmos uma caricatura da Bíblia, mas procurarmos dar uma cópia fiel, de não apresentarmos uma distorção na nossa mensagem, mas termos uma simetria, procurando ver e perceber todos os aspectos da divina revelação. Como pregador da palavra, eu me sinto no dever de que dentre estes CDs que vocês compram e fazem coleção, com temas dos mais diversos que nós temos abordado ao longo de muito tempo, vocês possam dispor também de um CD a respeito de uma das partes mais importantes da Escritura e, simultaneamente, uma das mais desprezadas. Eu diria, desgraçadamente, uma das partes mais desprezadas das Escrituras. E você me disse, o senhor está dizendo que é axial, que é uma verdade básica, que é estrutural, que é fundamental na revelação bíblica. Essa verdade, essa revelação, por que não se prega nas igrejas? Se ela está entre os princípios basilares da nossa fé, das nossas convicções, por que ela é tão esquecida? Por que esta verdade é tão desprezada pelos pregadores e nos púlpitos das igrejas? Sinceramente, eu não me atrevo a lhe dar e nem poderia todas as razões do porquê. Isso deveria ser questionado cada pregador a respeito. E esse tema que eu penso que nós, como pregadores do Evangelho, temos que pregar e a igreja tem que ouvir, você tem que saber que isso existe, é a respeito da chamada parousia, ou alguém diz parousia, o advento, o segundo advento, o retorno do Cristo ao planeta Terra. Aí você diz, eu nem sabia que Jesus ia voltar ao planeta Terra. E Jesus vai voltar ao planeta Terra? Vai. Ele vai voltar ao planeta Terra. Agora, devem se perguntar aos pastores e às igrejas por que não se prega a respeito da vinda de Cristo, ou do Cristo, do ungido de Deus, posto que é uma das doutrinas mais importantes das páginas da Bíblia. Por que é negligenciada esta doutrina? Existirão
interesses escusos por trás de pastores e igrejas não dizerem para o povo que Jesus está voltando? Por que será que eles não alertam? A Bíblia diz que nós somos como que atalaias, e os atalaias eram vigias que ficavam nos muros das cidades, e Deus diz, você é atalaia, você tem que tocar a trombeta e avisar o povo que o inimigo está vindo. Porque se a espada do inimigo está vindo, e você como atalaia, vigia, não toca a trombeta, a pessoa que morreu, o sangue, eu vou requerer da sua mão, porque ela não foi advertida, porque ela não foi avisada. Por isso cada crente deveria atentar com muita diligência essas palavras. Porque existem pessoas ao seu redor que provavelmente vão perecer, e você é o atalaia lá no seu trabalho, e você é o atalaia lá na sua escola. Deus não está dizendo que você precisa converter ninguém, isso não é obra sua. Eu me lembro uma época, anos atrás, eu entrei num ônibus, e eu ia evangelizar na praça, e uma freira assentou-se do meu lado. E eu estava com a Bíblia na mão, e ela, de forma sarcástica, ela disse, aí, ô irmão, você está indo converter as pessoas? Eu digo, se tal poder eu tivera, começaria pela senhora. Entendeu? Agora, eu não tenho tal poder. Agora, você não pode converter os seus amigos da escola, você não pode converter os seus colegas de trabalho, você não pode converter seus vizinhos e nem seus amigos do dia a dia. Mas você é chamado por Deus para adverti-los. Você é chamado por Deus para ser testemunha. Sereis minhas testemunhas, disse Jesus em Atos 1:8. Marcos capítulo 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você não está pregando, você não está advertindo, você não está testemunhando, você não está tocando trombeta. E aí de repente um colega de trabalho morre, uma pessoa da sua família perece, aí você fica aí com peso de consciência e diz, e agora? E agora? Você era o atalaia, o sangue vai ser requerido da sua mão. O sangue vai ser requerido da sua mão. Por isso prega, avisa para eles. Se bem gostarem, ótimo. Se não gostarem, ótimo também. Problema deles, mas ótimo para você. Por quê? Porque você está livre do sangue daquela pessoa. Então ore a respeito disso, peça a Deus graça e vá lá e fale. Você não precisa falar como teólogo ou como erudito, ou você não precisa falar como um grande pregador, mas você pode pregar com simplicidade, como a mulher samaritana que largou as latas d'água lá à beira do poço, chegou lá na cidade, se encontrei um homem que contou toda a minha vida, encontrei um homem que fez arder meu coração, encontrei um homem que me tratou diferente de todos os homens, encontrei alguém que me respeitou, que me amou, que me valorizou, que mexeu com a minha vida. Simples isso. Mateus, quando converteu, está escrito, Levi, ele logo deu um banquete na casa dele. Isso é uma boa forma de evangelizar. Ele resolveu dar um jantar na casa dele e convidou todos os seus colegas de repartição, convidou todos os funcionários, aquele povo publicano, e convidou Jesus. É uma estratégia. Bola um jantar, bola uma coisa lá, convida todo mundo e chama o pastor Darkson para jantar. Seu trabalho é fazer o jantar, o resto é com o pastor Darkson, Deus. Prepara o jantar e convida o povo. Aleluia. Se o pastor Darkson não puder ir, pastor Damares vai e dá o recado. Diácono Rony vai, obreiro Gomes vai. Nós temos a palavra de Deus, está contigo. A unção de Deus está na tua boca, está no teu coração. Aleluia. Então toque trombeta. E hoje, se eu como atalaia sobre esta casa, sobre esta igreja, não toco trombeta e advirto as pessoas que o Cristo está chegando, que Jesus está voltando, se alguém morre por minha causa, Deus vai pedir aquela alma, aquele sangue de mim. Uau! Isso é sério. Por isso não ligue se vão escarnecer de você, dizer que você está doido, aí vai ser problema deles. Jesus disse, vá lá numa cidade, pregue, se não receber vocês, saiam de lá e bata o pé, tira até o pó da sandália. Porque no dia do juízo final, vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que rejeitarem o testemunho de vocês. Então vamos ficar alertas. Amém? Amém. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas 8. Lucas capítulo 8.
Se prepare aí para ler Bíblia, mas não vai dar tempo de ler todos os versículos. Seria um estudo e hoje não é um culto de doutrina e isso não é um estudo bíblico. Eu vou ter que resumir porque é um assunto vastíssimo. Vou resumir ao máximo isso. Então eu peço a você que depois dê um jeito de adquirir o CD para você conferir as referências bíblicas que eu vou dar e poder estudar calmamente a respeito deste tema. Lucas capítulo 8, verso de número, e eu acho isso importante que eu leia aqui, alguma coisa bem especial, verso 38 e depois o 40. É isto mesmo. Lucas 8, verso 38 e depois o 40. Eu poderia selecionar vários versículos da Bíblia para usar como texto base da nossa prédica, da nossa mensagem, da minha fala nesta noite. Mas são tão numerosos os textos que falam sobre a vinda de Cristo que é difícil a gente selecionar. Eu vou basear em qual? O pontapé inicial. Então eu escolhi 8:38. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: o quê? Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Ok, mas leiam por obséquio o verso 37. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe, pediram a Jesus, o Cristo de Deus, que se retirasse deles. O povo pediu: Jesus, vá embora, não fique aqui, nós não queremos sua companhia, saia da nossa terra, por favor, retire-se daqui. Jesus se retirou, e olha o que diz o verso 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Nós estamos diante de dois grupos, estão percebendo? Um numeroso grupo de pessoas na terra dos Gerazenos estão rogando a Jesus: vá embora daqui, nós não lhe queremos aqui. Mas um outro grupo de pessoas lá na Galileia já estão numa expectativa. E enquanto algumas pessoas o rechaçam, o rejeitam, um outro grupo, ao regressar Jesus, disse a respeito deste grupo: a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Este é o desejo do meu coração em relação à igreja que está reunida aqui hoje à noite. Que todos estejam esperando o retorno de Jesus. Que todos estejam aguardando, vigilantes, com azeite nas lâmpadas, com óleos sobre a cabeça, com vestes brancas, com cajado na mão, lobos cingidos, porque é Páscoa do Senhor, porque o Rei está voltando. Assentem-se por obséquio, por favor. Senhoras e senhores, quando fiz referência no exórdio, na introdução da nossa fala nesta noite, acerca dos possíveis porquês, algumas igrejas ou pastores não falam acerca da vinda de Cristo, eu lhes disse que a vinda de Cristo é uma das doutrinas cardeais, é um dos pontos básicos da Bíblia Sagrada. Para vocês terem uma ideia, nos 216 capítulos do Novo Testamento, nós encontramos 318 referências à vinda de Cristo, ao retorno de Cristo ao planeta Terra. A 20ª parte de todo o Novo Testamento trata desse ponto. No Antigo Testamento, nós já encontramos Moisés, Deuteronômio 33:2, anunciando este evento. Ao lado dele encontramos, tempos depois, o patriarca Jó, capítulo 19, verso 25, também tratando acerca do retorno do Cristo.
Davi, no Salmo 102, verso 15, Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 19, verso 20, Jeremias, no capítulo 23, verso 5, Daniel, no capítulo 7, verso 13, Zacarias, no capítulo 14, verso 4, são apenas alguns dos inúmeros exemplos de homens, de profetas, de patriarcas, que vaticinaram, que pré-anunciaram um dia em que Cristo retornaria ao planeta Terra. E isto não se trata da primeira vinda, mas já de uma outra vinda. É a isso que se refere. Quando nós corremos para o conteúdo do Novo Testamento, nós vamos ver lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versos 7 e 13, vamos encontrar fartamente nos escritos de Paulo, primordialmente em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 a 17, Tiago trata do assunto no capítulo 5, versos 7 a 9. Judas, não Iscariotes, mas o mesmo irmão de Jesus. Esse Judas aqui não é aquele ordinário. Este aqui é um dos extraordinários. Judas está lá no verso 14 e no verso 15 do seu livro, trata a respeito do assunto. E a vinda de Cristo, o retorno de Cristo, não está presente só nos lábios dos patriarcas, não está presente só nos lábios dos profetas, não se encontra só nos escritos apostólicos, mas anjos. Lá em Atos dos Apóstolos, há uma descrição do retorno de Cristo, da ascensão de Cristo aos céus, e os discípulos estavam chorosos, saudosos, cheios de temores, perturbações interiores, e eles ficam olhando Jesus subindo, ascendendo, penetrando, rasgando os céus, quando subitamente aparece do lado deles alguns varões resplandecentes, alguns dos que não estavam lá naquele cortejo, que não estavam lá naquela grande comissão de reintrodução do Cristo à sua glória, porque diz a Escritura Sagrada que anjos aos milhares e milhares estavam aguardando o retorno de Cristo, a entrada de Cristo no céu. Mas esses anjos, ao invés de ficarem com aquelas multidões, com aquelas miríades de anjos que estavam lá recebendo Jesus de volta ao céu, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Campeão dos Campeões, Herói dos Heróis, Maior dos Maiorais, ao invés de ficarem lá em cima, eles resolveram descer para trazer algum conforto aos desalentados discípulos. E eles olharam para os discípulos e disseram: varões galileus, por que estáis assim olhando para as alturas? Por que essa tristeza toda? Por que essa saudade? Por que esse clima tão nostálgico na despedida? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tomado, assunto aos céus, voltará do modo como viste subir. Então isso está no lado dos anjos. E o próprio Jesus, se não me bastasse o testemunho profético, se não me bastasse o testemunho patriarcal, se não for para mim suficiente o testemunho apostólico, se não for para mim suficiente o testemunho e a testificação angelical, eu encontro nos lábios do Senhor Jesus Cristo a promessa. Ele dizendo: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não teria dito: vou preparar lugar. Mas olha, quando eu for e preparar o lugar, aguenta aí, eu voltarei. Para quê? Porque eu desejo muito, aonde eu estiver, eu quero que você esteja comigo. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus quer estar contigo. Há um desejo no coração de Jesus, há uma ansiedade no coração de Jesus lá no céu, para receber logo a sua noiva, para receber logo a sua igreja. É por isso que quando alguém morre aqui, há uma tristeza, mas lá em cima há uma alegria. A Bíblia chega a dizer assim: é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E é por isso que Paulo diz: para mim, viver resume-se uma coisa: Cristo, e morrer, isto é lucro. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, te prepara e esteja feliz em poder estar com Jesus, porque Jesus quer estar com você. Na Segunda Grande Guerra Mundial, os habitantes das Filipinas, que estava ocupada pelos japoneses, ouviram dos lábios do general Douglas MacArthur, general norte-americano, considerado o herói do Pacífico. Eles ouviram do general Douglas uma promessa. A promessa do general Douglas foi: eu voltarei.